Aula 55. Bom, a aula anterior nós vimos como fazer para construir uma mala direta, certo? Dentro do Word, utilizando uma planilha do Excel, tá? Barbadinho, não mostrei todos os recursos da mala direta, apenas para vocês terem uma ideia de como, de que é possível, né, interagir Word e Excel, né? Enfim, mas agora eu vou mostrar um assunto diferente. Por exemplo, aqui, nós temos aqui coluna sobrenome e nome. Vimos na aula anterior, sobre mala direta, que é importante ter o nome separado em duas colunas, porque, por exemplo, em uma mala direta, em que no campo endereço, onde vai ter os dados do destinatário, da correspondência, precisa se ter o nome completo da pessoa, então nós usaríamos o nome e o sobrenome. Só que em outras partes da mala direta do documento, talvez não precise do nome inteiro, e sim apenas da primeira parte do nome da pessoa, né? Certo? Então, por isso que a gente utiliza em duas colunas, separadamente. Mas, digamos que neste momento eu não quisesse ter em duas colunas o nome e o sobrenome, e sim em uma coluna apenas. Bom, aí nesse caso dá para utilizar uma função do Excel chamada função concatenar. Existem duas formas para vocês concatenarem células dentro do Excel, tá certo? Então, antes disso, antes de ver como concatenar, imaginem que eu quisesse inverter essas duas colunas aqui, certo? É que nos Estados Unidos é comum eles exibirem primeiro o sobrenome e depois o nome, né? Mas aqui estamos no Brasil, então eu quero inverter essa ordem aqui. Bastante simples. Qualquer um de vocês conseguiria fazer rapidinho, né? Uma forma seria eu vir aqui, seleciono toda a coluna ou parte da célula que quisesse mover, sei lá, mando recortar, clico numa outra parte vazia do Excel e mando colar, fazendo a mesma coisa com essa outra parte aqui. Venho aqui assim, recorto, clico aqui e mando colar. Mesma coisa agora, seleciono aqui, recorto, clico aqui e mando colar. Pronto, tá invertido. Deixa eu voltar aqui, ó, e mostrar outra forma também. Outra forma seria eu seleciono, ao invés de recortar, basta vir aqui do lado, né, e arrastar. Você já sabe como fazer isso, para cá. Seleciono agora essa outra coluna aqui, vou aqui na borda. Se eu segurar a tecla Ctrl, ele faz uma cópia da coluna, vejam, certo? Então eu não quero copiar, eu quero mover, então eu não seguro Ctrl, pego e puxo simplesmente para cá. Mesma coisa aqui, venho aqui na borda e puxo para cá. Pronto, barbada. Mas tem outra forma ainda de fazer isto, tá? Vamos inverter novamente ou vamos desfazer aqui as últimas ações, simplesmente. Existe outra forma que é a seguinte: seleciono a coluna da direita, certo? Vou aqui na borda, clico com o botão direito do mouse, não solto e arrasto até a coluna onde eu quero que troque de lugar, certo? Solto sempre da direita para a esquerda, ou se for linha, de baixo para cima, seleciono a linha de baixo e movo até uma linha anterior, né? Então agora aqui ele faz alguns questionamentos aqui. Deslocar para a direita e copiar? Não, eu não quero que ele copie, certo? Eu quero que ele mova. Então vai ser deslocar para a direita e mover. Ele vai pegar essa coluna sobrenome e vai deslocar ela para a direita, movendo ela, certo? Então é isso mesmo que eu quero. Clico aqui, pronto, automaticamente se inverteu. Essa é a forma mais rápida que tem para você inverter ordens entre colunas ou linhas. Muito bem. Agora sim, vamos abrir aqui uma nova coluna. Eu seleciono aqui, botão direito, mando inserir, automaticamente ele insere aqui uma coluna. Aqui vamos colocar a palavra nome. Neste momento aqui, o que eu quero? Deixa eu aumentar aqui a largura da coluna. Eu quero que aqui ele mostre, ele exiba o nome completo da pessoa, no caso Felício Arruda, certo? Então para isso existe a função concatenar. Existem duas variações da fórmula da função concatenar. Vocês podem concatenar então células de duas formas diferentes. A primeira delas é a seguinte, usando a função concatenar. Se vocês forem aqui no inserir, certo? Desculpa, aqui em fórmula, inserir função e procurar ela aqui na lista, a função concatenar aqui não aparece, mas porque aqui somente aparecem mais recentemente usadas. Todas aqui.
concatenar. O que que diz aqui? Agrupa várias sequências de caracteres de texto em uma única sequência de texto. Então é isso que eu quero concatenar duas células diferentes para que fiquem agrupadas em uma única célula, certo? Então é isso que faz a função concatenar, ok? Então eu posso usar a função do ok, né, e informo os argumentos que eu quero concatenar, no caso as células C2 e D2, ou então faço aqui direto, que é como eu gosto de fazer, né? À medida que eu vou digitando, automaticamente ele vai filtrando aqui, né? Concatenar, isso, concatenar. Concatenar quem? O Felício. Aí é uma questão aqui, eu tenho que usar ponto e vírgula para separar os parâmetros, certo? Então, ponto e vírgula. Agora, o que mais eu quero concatenar? Pô, eu não posso simplesmente vir aqui e concatenar com Arruda, certo? Porque senão vai acontecer o seguinte, vou fechar parênteses, enter, fica, ó, Felício e Arruda tudo junto. Então, faltou aí no meio um espaço em branco. Então, aqui dentro, logo após o primeiro parâmetro, ponto e vírgula, vou informar agora o segundo parâmetro, que é o quê? Abro aspas, espaço, fecho aspas, que seria então o espaço em branco. Mais uma vez o ponto e vírgula. Sempre usar o ponto e vírgula para separar cada parâmetro. Posso então colocar um número ilimitado de parâmetros, vamos dizer assim, tá? Enter aqui, certo? Essa é uma forma de fazer isso. Dou 2 cliques aqui, certo? Vamos alinhar aqui à esquerda para não ficar assim estranho, né? Tá aí, certo? Tá aqui todo o nome, Barbadinha, Barbadinha, Barbadinha. Outra forma de se fazer isso, vou até apagar isso aqui. Outra forma, ao invés de usar a função concatenar, certo? Vou apagar isso aqui. Tem uma outra forma de concatenar células, que é a seguinte. Sinal de igual sempre. Vou clicar aqui no nome. Não digito a palavra concatenar, vou clicar aqui no nome, certo? Existe um símbolo que concatena, que é esse símbolo aqui, o E comercial. Esse símbolo aí é o que é usado para concatenar células. Então vou concatenar com o que? Abro aspas, espaço, fecho aspas. Agora eu uso, ao invés de antes usava a função concatenar, né? Usava o ponto e vírgula para separar os parâmetros. Aqui eu uso o E comercial para separar os parâmetros. Aqui de novo, e vou clicar aqui no sobrenome. Então ele vai concatenar quem? A célula C2, que é o Felício, um espaço em branco e logo após a palavra Arruda. E dou um enter aqui, certo? Podem ver que o resultado final é exatamente o mesmo. Tá. Agora, se eu não quisesse exibir o nome e sobrenome, bastaria eu selecionar essas duas colunas aqui e mandaria simplesmente ocultá-las. Pronto, certo? Aqui no meio eu sei que tem duas colunas invisíveis, tá vendo só? Posso vir aqui assim, dou 2 cliques para reexibir. Aqui também 2 cliques para reexibir. Só que, e também não posso jamais excluir os colunas aqui se eu manter dessa forma, né? Porque se eu vier aqui assim, sabe muito bem que se eu vier aqui assim e colocar qualquer outra palavra, por exemplo, sei lá, por exemplo, meu nome aqui, ó. Ok? Dou um Enter, ele automaticamente atualizou aqui do lado. Então, é evidente que se acontece isso, se eu der Delete aqui, ele vai apagar aqui também do lado. Se der Delete aqui, ó, olha só o que acontece, certo? E se eu excluir essa coluna aqui, por exemplo, ó, vou excluir ela. Se eu excluir, veja o que aconteceu. Por que deu isso? Porque é uma questão de segurança para ele, tá? Ele viu que a coluna D que existia antes, certo? Não existe mais, então dá um erro de referência aqui na fórmula. Então, resumindo, eu precisaria daquelas duas colunas, não é mesmo? Não necessariamente. Se eu não quero mais essas duas colunas aqui, porque eu já tenho aqui a coluna nome completa, certo? Eu posso fazer o que? Vocês já aprenderam em aulas anteriores a função copiar com colar especial. Pô, é simplesmente selecionar todas essas células aqui, mando copiar, certo? Posiciono onde que eu quero, que é aqui, e mando colar, certo? Colar somente os valores. Os valores seria o que aparece aqui em cada célula, o resultado de cada célula, e não a fórmula em si. Então isso seria o colar valor. Vou clicar aqui, ó. Pronto. Se vocês analisarem bem aqui agora, pode ver que aquela fórmula aqui não existe mais. Foi substituída pelos seus respectivos valores, resultados, né? Então agora sim, se eu quiser excluir essas duas colunas aqui, bastaria selecionar e mando excluir. Pronto, podem ver que agora não tem mais aquele erro de referência. Isso aí.